Você já pensou a sua própria vida? Sim, a própria vida. Mas não assim, o que vou fazer, o que posso fazer, será que eu estou certo? Não, não, não. Pensar na base, na profundidade, a vida. Às vezes eu penso, você já reparou que somos condicionados a pensar dentro de um cardápio? Sim, como se entrássemos num restaurante e o garçom nos entrega o menu e podemos pedir o que quisermos dentro do menu, o que tiver ali. Essa liberdade limitada, né? Digamos assim. E ainda mais, você já pensou que tudo que você pensa, tudo que você imagina está dentro de um contexto de ensino, de padronização? Eu venho de uma família muito simples. Meu pai era lavrador, agricultor. Minha mãe, dona de casa, ambos semi-analfabetos. Eu sou o sexto de 7 irmãos e fomos criados ali dentro de muito pobres ali, né? Culturalmente também, porque em casa não tinha livros e a vida simples do campo. Mas aí o que eu fiz? O que eu pude fazer por mim? Eu comecei a pensar. Eu vi que algo estava errado ali. Falei, por quê, né? Por que essa desigualdade? Porque uns sofrem tantos, todos sofrem de um modo ou de outro, mas uns sofrem mais, porque sofrem financeiramente, culturalmente, né? Então comecei a pensar. E antes que começasse essa corrente que agora está tão na moda EAD, ensino à distância, né? Virtual, pelo computador, celular, pela internet. Antes era livro e se chamava curso por correspondência. Eu comecei a ler e a estudar por correspondência. Pagava, vinham os livros, eu estudava. Então, eu sou um autodidata, né? Muito antes que formalizasse o ensino EAD, agora como tem nas universidades, antes eu já era um estudante à distância. Porque eu acredito que o ensino vai muito mais além. A capacidade de desenvolvimento, a nossa capacidade de desenvolvimento intelectual vai muito mais além do que os bancos da escola ou da faculdade. Por que isso? Porque um dia eu pensei, caramba, com todo respeito, a gente entra numa faculdade para aprender
ou para aprendermos dentro de um cardápio. O que essa instituição tem a nos oferecer? Ela pertence a quem? A quem de verdade? Ela pertence a uma rede? A um sistema? Comecei a pensar. E eu tinha um amigo, tenho ainda, que na época ele estava formando-se em Direito. E ele estava em época de fazer sua tese, bacharelado. E ele estava muito preocupado porque ele queria fazer uma tese bacana. Eu falei, nossa, isso é simples. Você é inteligente, você tem um conhecimento bom de filosofia. Escreve o que você está pensando. Ele falou, Júlio, aí que está o problema. Eu não posso escrever lá o que eu estou pensando. Tem que ser o tema e os limites que a instituição me oferece. Aí eu pensei, caramba. Então estamos dentro de uma latinha de sardinha e não podemos, às vezes não conseguimos saltar fora para enxergar o oceano. Então pensar isso é esmiuçar os fatos. Estudando latim, uma coisa me chamou muita atenção. O quanto é importante entender um nome de verdade. Todos dizem, um quadro. O que é um quadro? Logo vem um quadro na parede, uma pintura. É o mais provável, mais rápido a vir na mente. Mas o que é um quadro? A síntese de um quadro. Estudando latim, eu pude entender que quadro vem de quatro lados. Então estamos falando 4. Eu falei, caramba, o quadro tem 4 lados. Assim a gente começa a entender o pensamento. Sempre escrevi para jornais da minha região. Pequenos jornais, mas eram jornais. Comecei colaborando com crônicas sociais. Mas eu não queria uma crônica social como as tradicionais. Eu queria escrever algo que fizesse pensar de verdade, que libertasse a mente. Então comecei a escrever algumas crônicas. E uma vez escrevi um artigo que me deu um trabalho lascado. Eu era jovem e não tinha muito juízo e joguei no jornal e o editor, mais louco ainda, publicou, que falava que quando a gente forma, a gente se torna um robô. Porque aprendemos a pensar dentro dos padrões que o sistema nos permite. Não podemos sair fora desse padrão. E o pensamento, ele tem que ter liberdade. E intitulei esse artigo de robôs, né? Tipo assim, robôs do capitalismo, uma coisa assim. E deu um problema. Porque o reitor dessa tal faculdade leu esse artigo e fechou o jornal que eu escrevi, para começar. Então eu já venho nesse pensamento. E veja bem, quando nascemos, nossos pais começam a nos ensinar as palavras. Filho, aquilo ali é uma cama, aquilo ali é um armário, aquilo ali é uma mesa. Então já todo o nosso pensamento é formulado segundo os nossos pais. Essa capacidade de associação já vem de nossos pais.
Mas se você parar para pensar, o que é um armário? O que é uma mesa? O que é uma cama? Eu poderia chamar de outro nome, mas eu não chamo. É cama, é armário. E aí você volta e vai estudar um pouco de religião. E aí você vê que houve uma história de um tal de Adão e Eva, aos quais, principalmente ao Adão, né, que Deus deu aos dois, mas a nossa cultura, na cultura da época ainda muito machista, Adão ficou encarregado de dar nome a todas as coisas. Veja bem, que a teologia, que a religião, aliás, já aborda isso há muitos e muitos séculos e milênios. E é bem hoje. Tudo que existe, nós damos os nomes. Nós não. Alguém dá o nome. E eu sigo. Então a gente parar para pensar. Por que eu vou chamar uma caixa de caixa? Poderia ser de outro nome. Mas aí eu estaria louco. Quando você entra no consultório psiquiátrico, você sempre vai encontrar um divã e o profissional ali com a perna assim cruzada, porque Freud era assim. E isso seguiu a tradição de cruzar as pernas e perguntar. Como tá fazendo as perguntas. Jung já é diferente, um pouquinho diferente, mas alguns seguem também essa linha. Por que isso? Porque o professor ensina, agora está mudando. O professor agora está entendendo que o aluno também tem a ensinar. Mas antes o professor era o mestre. E o professor limitava o aluno, porque às vezes o professor era mais burro que uma porteira. E limitava o aluno. E quando o aluno era inteligente, o professor freava o aluno, dava castigo. Se não me engano, aconteceu isso com Einstein. O professor queimou com ele porque ele fez uma fórmula lá que pôs o professor no chinelo. Então, temos que pensar dentro do menu. A filosofia tem um papel muito importante. Ensinar a pensar. Mas pensar de verdade. Pensar por nós mesmos. Parar e pensar. Por que esse indivíduo está me falando isso? Por que essa mídia está me dizendo, está me transmitindo isso? Eu concordo? Eu não concordo? E se concordo, por que concordo? Por mim mesmo? Ou porque eu quero estar dentro dos padrões? Lembrando que fugir dos padrões é um perigo. Eu vejo vídeo constantemente na internet de pessoas falando que o sistema tem alguém que manda, alguém acima. Tem. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é do jeito que eles estão pensando. Que tem, tem. Mas não é bem do jeito que eles estão pensando. Voltando à filosofia, então a filosofia quer dizer amante do conhecimento, né? Do pensamento. Duvidar é pensar, penso, logo existo. René Descartes. Ou René Descartes, né? Melhor dizendo. Então, é isso. Esse vídeo tem a intenção não de ensinar ninguém, porque na verdade eu estou aprendendo. Tudo que sei é que nada sei, já dizia Sócrates, o antigo filósofo grego. Então eu estou aqui para aprender, mas também, de vez em quando, palpitar, deixar no ar algum palpite que eu acho que talvez possa ajudar de alguma forma.
O que sou? Por que sou? Né? Por que sou? Eu tive um pai, uma mãe, parentes, antepassados. E vivo numa sociedade. Essa sociedade me transmite conhecimentos. Os conhecimentos que me chegam são realmente dessa sociedade? É tudo que ela pode me oferecer? Eu estou oferecendo tudo que eu posso a essa sociedade? Será que eu estou tendo coragem de dizer realmente o que penso? E por que, se não passo toda a verdade, por que não passo? O que me proíbe? Será que é só o medo? Então, é isso aí. Hoje, o que eu tenho a dizer para vocês é que pensar, às vezes, exige um esforço, mas ao mesmo tempo é um prazer. Dizem que quando Einstein queria descobrir uma fórmula, ele se trancava no quarto. Ficava ali por dias, às vezes semana. A mulher dele punha o alimento por baixo da porta. E Freud sempre ali refletindo dentro daquele quarto. Quando vê, ele praticamente gritava Eureka! Tinha descoberto fórmulas incríveis pensando, né? Imaginando. De onde vinha essa fórmula? Ele às vezes dizia que era tão fácil para ele. Que magia é essa? Que alquimia é essa? O pensamento. Tudo o que pensamos é porque é possível de existir. Na Idade Média, trabalharam-se muito o tema alquimia. A transformação do metal comum em ouro. Com o passar do tempo, filosoficamente, esse ouro se transformou, essa teoria se transformou numa coisa mais diferente, um pouco. Não diferente, mas o sentido, por exemplo. O ouro seria nossa transformar o metal em ouro seria pegar nós mesmos e melhorarmos através do conhecimento verdadeiro. Nos transformaríamos em ouro. Né? Faz sentido, é bem assim. Mas será que realmente não é possível fazer um metal virar ouro? Será que o nosso pensamento é só isso mesmo que julgamos ser? Ou será que podemos mais? Vale a pena sonhar. Sonhar é o alimento da vida. Passamos por um momento em que quase não sonhamos. Andamos atrás de dinheiro, emprego. E quando ganhamos dinheiro e temos bom emprego, ou uma empresa que prospera, continuamos infelizes. Então vem a pergunta: isso era tudo o que eu queria? Ultimamente escrevi um ensaio. Um ensaio despretensioso intitulado Ensaio Livre sobre o Tempo. Nesse ensaio, eu digo que o tempo não existe. E que tudo é relativo. Alguém já disse isso antes de mim. Mas ali eu penso de uma forma em que você, nesse pequeno ensaio despretensioso, eu digo que o tempo não existe. Por exemplo, um índio originário mesmo, ali no seio da floresta, ele não usa relógio. Ah, são 10h30, são 9h40, são tal. Ah, o fuso horário de tal país é isso. Não. Ele olha o sol nascendo
e o Sol morrendo, como dizemos. O Sol se escondendo. E conta a sua vida por luas. Ah, eu tenho tantas luas. Os apaches americanos, assim. E acredito que o brasileiro também, os originários brasileiros também. No mais, eles deitavam numa rede, os homens pescavam, as mulheres limpavam os peixes, eles comiam e tal, tal. E o tempo não existe. E a vida é diferente, porque se o relógio não me controla, o que é o relógio? Relógio é uma máquina inventada pelo homem para medir nossos passos, para contar quantos segundos e minutos e horas vivemos. Será que isso é necessário realmente para a humanidade ser feliz? Ficar contando o tempo? Essa corrente de pensamento influi tanto pela corrida do ouro, corremos tanto para enriquecermos antes de nossa morte, que desconsideramos ao longo dos tempos a própria natureza. Veja o que fizeram que fizemos, que eu também faço parte da humanidade, com as árvores, com os rios. Estamos fazendo porque julgamos uma árvore apenas como um caule, uma raiz, um caule e um monte de folhas, transformando fotossíntese, né, ali, fazer o processo da fotossíntese, liberando oxigênio e tal. A gente fala, isso não tem alma, isso não existe, isso não, sabe? Será que a árvore é só isso? Será que a árvore não é uma companheira do homem? Será que os animais não são? Será que o homem não tem obrigação, por ser o ser que se julga mais inteligente? Será que ele não tem obrigação de proteger os animais? De proteger a fauna, a flora, né? Os rios, né? Será que essa falta de pensamento que enfrentamos, que toda a sociedade mundial enfrenta, não está atrapalhando o bem-estar do nosso planeta? Porque olhamos com um olhar limitado, mastigado, que alguém já mastigou e nos passou aquele conhecimento que muitas vezes nos estraga. Isso vem com respeito ao próximo, né? Muitas vezes eu vejo que há uma certa dificuldade nas sociedades com relação a pessoas com etnias diferentes, né? Por que isso? Quem passou isso? Será que se pensarmos por nós mesmos, sermos originais, não entenderemos que as coisas podem ser diferentes, que o nosso campo de visão pode ser mais expansivo, mais igualitário, realmente. Temos que pensar. O pensamento é uma dádiva de Deus. Sim. Dizem que quando foi criado o mundo, éramos como os anjos. Não éramos anjos. Sempre fomos humanos. Acredito que anjos é uma hierarquia à parte. Mas éramos iluminados. Éramos luz. E quando aconteceu a decaída, que é o tal de pecado, né, que Adão e Eva cometeu, essa luz se transformou em inteligência.
Então, acontece de alguns ter mais inteligência que outros, ou seja, mais luz que outros. É interessante, né, pensar assim. Mas isso não faz um melhor que o outro. Somos todos iguais. Estamos no mesmo nível. Estamos no mesmo planeta. Bebemos água, temos fome, vestimos, sentimos calor, frio. Somos iguais. Devemos amar um ao outro e lutar de verdade com o coração para que o outro evolua e que a gente evolua junto com ele. Não importa a raça, a cor, a opção sexual, não importa nada. Devemos caminhar juntos, de mãos dadas, protegendo os animais, a floresta, a selva, pensando de verdade, tendo liberdade para escolher o que queremos aprender, como queremos pensar, como poderemos agir. Desde que seja para o bem, podemos agir. Podemos conversar um com o outro, trocar ideias, um discordar livremente, eu discordar, o outro, você discordar de mim, e eu respeitá-lo, e você me respeitar. Assim chegaremos, através da dialética, a um lugar. Então é isso. Falei um pouquinho sobre o que eu acho do pensamento. Pensamento é um dom divino. E mesmo que nasçamos em famílias limitadas financeiramente, podemos, é difícil, mas podemos olhar para nossos pais e pensar, poxa, vou buscar um caminho diferente. Vou tentar algo diferente que eles não tentaram, mesmo que eles digam que isso está errado. É minha escolha. Porque dificilmente eles vão aceitar se eles não tentaram, só se eles forem muito evoluídos. Meus pais diziam que se eles não eram nada, nós, os irmãos, eu e meus irmãos, seríamos menos ainda. Por que você pensa que as famílias antigas tinham muitos filhos? Ah, porque eles amavam tanto um ao outro que queriam encher a casa de filhos? Não. Não. Na verdade, muitas dessas grandes famílias eram pessoas simples, analfabetas, a maioria. E esse pai tinha tantos filhos para se sentir um reizinho governando um pequeno país, um pequeno reino. E esses filhos seriam a prova de que ele existiu. Um completo egoísmo. Eu sempre tive em minha mente, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse podido ter filhos, eu queria 2. Para um fazer companhia para o outro e, se fosse um casal, melhor ainda, porque era né? Ali. Porque eu poderia cuidar, dar a atenção necessária, tanto eu quanto minha esposa, dar a atenção necessária a esses 2 filhos. E o que eu poderia fazer com esses filhos? Abrir um leque de opções para eles futuramente escolherem o que queriam ser, qual caminho seguir. E eu teria que libertá-los. Essa é a função dos pais. Preparar a base dos filhos de verdade com a mente aberta. Jean-Jacques Rousseau já ensinava isso. Preparar os filhos para que eles sejam futuros pensadores, homens de pensamento, de criatividade, capazes de sonhar e realizar, não para eles só, mas para toda a humanidade. Eu costumo dizer que quem pensa é um expoente. Ele recebe as informações, digere-as e distribui para o resto. Não o resto no sentido de resto, mas para o grande corpo da humanidade. Ele passa aquelas ideias. Essa função do pensador, do bom pensador.
e sempre querendo o bem. Nunca querer o mal. Por querer o mal é que a humanidade está do jeito que está. Então, pensar. Pensar. Por que eu estou fazendo isso? De que me serve esse cálculo? Eu quero esse cálculo na minha vida? Eu posso melhorar esse cálculo? Diminuir esse cálculo? Posso fazer aquela música? Posso escrever uma letra que eu quiser e pôr a melodia? Posso escrever o poema que eu quiser, o texto, a escrita que eu quiser? Um conto, um romance, uma fábula? Liberdade de expressão. Liberdade verdadeira de expressão e de pensamento. Um grande abraço a todos e obrigado.